Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre energia livre de Gibbs. Eu vou começar esse papo com uma pergunta, que é: por que o gelo derrete? Se você tem um cubo de gelo, você deixa aí do seu lado, você vai ver o quê? Que ele vai começar a derreter e formar uma água. Por que será que isso acontece? Esse processo libera energia? Se a gente está falando de liberação de energia, a gente vai começar a falar de quê? De entalpia. E a gente sabe o quê? Que um processo que tem uma variação de entalpia positiva, ele vai ser o processo endotérmico. Se essa variação de entalpia for negativa, ou seja, menor que zero, vai ser um processo exotérmico. Em outras palavras, entalpia positiva significa o quê? Absorve energia, entalpia negativa libera energia. Aqui nós temos o quê? Esse processo de mudança, aqui temos a água sólida mudando para água líquida, e aqui eu trouxe para vocês os valores da entalpia da água líquida como da entalpia da água sólida. A gente consegue ver a variação da entalpia desse processo fazendo o quê? A entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Calculando esses valores, nós temos que a variação da entalpia da mudança de estado da água sólida para a água líquida é o quê? Mais 7 kJ/mol, ou seja, é uma entalpia positiva, ou seja, esse processo não libera energia. Tá, e agora a gente faz outra pergunta. E esse gelo sempre vai derreter? Por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente tem uma temperatura aproximada de 30 graus Celsius, ele vai derreter. Se a gente tirar ele da geladeira e botar numa mesa, ele vai derreter. Porém, se eu estou no Polo Norte, que a gente tem uma temperatura de menos 30 graus Celsius, ele vai derreter? Não, ele não derrete. Então o que a gente pode concluir com isso é que a temperatura vai afetar o quê? A espontaneidade do processo. Dependendo da temperatura, esse processo vai ser espontâneo ou não. Tá, podemos fazer outra pergunta? Sim. Outro fator pode afetar esse fenômeno? Sim, outro fator pode afetar esse fenômeno. Aqui está um pouco errado, vou corrigir aqui, fenômeno. Que é qual fator? Que é a variação de entropia. Quando a gente está falando de variação de entropia, a gente está falando o quê? Da desordem do sistema. Por exemplo, nós sabemos que a entropia de um gás é maior do que a de um líquido, que é maior do que a de um sólido. O que eu estou dizendo com isso? Que o grau de desordem de um gás é maior do que de um líquido, que é maior do que de um sólido. Então, no processo que a gente está falando, que é a passagem do estado de sólido para líquido, a gente está tendo o quê? Um aumento da entropia. A gente está favorecendo a desordem. Então, a entropia favorece esse processo. A gente pode calcular a variação da entropia calculando apenas o S dos produtos menos o S do reagente, similar ao que a gente fez com a entalpia. Dito isso, a gente chega na energia livre de Gibbs, que ela pode ser calculada por essa equação. Ou seja, a energia livre de Gibbs é dependente tanto da entalpia, como da temperatura, como da entropia. A gente sabe que a energia de Gibbs, quando for menor do que zero, negativa, a gente vai ter o processo o quê? Espontâneo. Quando a energia de Gibbs for maior que zero, ou seja, positiva, a gente vai ter um processo o quê? Não espontâneo. Ou seja, quanto menor a energia de Gibbs, mais espontâneo é o processo. Dito isso, nós podemos fazer o quê? Uma análise de possibilidades, comparando a energia de Gibbs com a entalpia com a entropia. Lembrando que a energia de Gibbs a gente consegue calcular por essa fórmula aqui. Tá, primeiro caso. Quando a gente tem entalpia negativa e entropia positiva, a energia de Gibbs sempre vai ser o quê? Negativa, porque a gente tem negativo aqui, positivo aqui, que com esse sinal vai dar menos, então o valor total vai ser negativo. A gente pode analisar isso por esse gráfico. Vou ajeitar aqui. Onde nós temos a variação de energia de Gibbs pela temperatura, aqui seria o marco zero. Quando a gente tem um ΔH negativo e um ΔS positivo, a gente vai ter o quê? Sempre processos espontâneos, ou seja, variações de energia de Gibbs negativa. Analisando um segundo caso, que é o que a gente tem entalpia negativa e a entropia negativa também. Então, a variação de energia de Gibbs vai ser o quê? Dependente da temperatura, como a gente pode ver aqui no gráfico, onde aqui
a entalpia está negativa e conforme a gente aumenta a temperatura, esse processo vai o quê? Deixando de ser espontâneo. Até essa temperatura aqui, na parte de baixo, nós temos o quê? Processos espontâneos e acima processos não espontâneos. Tá, outro caso. Agora nós temos a entalpia positiva e a entropia positiva também. Novamente, nós vamos ter o quê? Esses processos dependentes da temperatura. Onde? Aqui nós temos a entalpia positiva e conforme a gente diminui a temperatura, nós vamos ter o quê? Processos mais espontâneos. Mas observa que ainda nessa faixa aqui, a gente tem processos não espontâneos e abaixo dessa marca do zero, processos espontâneos. Por fim, nós temos o quê? A análise que é o ΔH positivo, o ΔS negativo. Nesses casos, nós teríamos um gráfico assim, onde o ΔG sempre vai ser positivo, ou seja, vamos ter sempre processos não espontâneos. Tranquilo? Ou seja, quando a gente tem a mudança de estado da água sólida para a água líquida, nós temos o quê? Um processo espontâneo, mesmo que a entalpia seja positiva e a entropia vai ser o quê? Positiva. Tá, e agora a gente faz outra pergunta. E a evaporação da água é um processo espontâneo? Vamos pensar na água a 25 graus Celsius. Essa aqui é a mudança de estado. Para isso, a gente precisa de alguns dados para fazer esse cálculo, concorda comigo? A água a 25 graus Celsius é uma temperatura de 298 Kelvin. E aqui nós temos os dados, tanto de entalpia e entropia da água líquida, como de entalpia e entropia da água gasosa. A gente vai começar fazendo o quê? O cálculo da entalpia, que é o quê? Deixa eu ajeitar aqui. Produto menos reagente, dando o quê? Um ΔH de mais 44 kJ por mol. Calculando a entropia, nós vamos ter o quê? 188 da água gasosa menos mais 70 da água gás, vai me dar o quê? Uma variação de 118 joules por mol. Ou seja, esse processo é favorecido pela entropia e desfavorecido pela entalpia. Então agora a gente vai calcular o quê? O ΔG. Note que aqui o ΔH está em quilojoules e a entropia está em joules. Então, quando eu for calcular o ΔG, eu tenho que passar tudo para joules, é a mesma unidade. Então aqui nós temos o valor da variação da entalpia, a temperatura do nosso processo e a variação da entropia, chegando ao valor de mais 8.836 joules por mol, ou seja, esse ΔG é positivo. Se o ΔG é positivo, esse processo não é espontâneo. A água não evapora espontaneamente a 25 graus Celsius. Ela precisa de energia, de temperatura para isso acontecer. Chegamos então à parte que é, qual o significado físico do ΔG? O ΔG, na verdade, representa o trabalho máximo de um processo, quando a gente tem condições ideais e irreversível. Na prática, isso vai ser um pouco diferente. Então, a partir daí, a gente consegue calcular o quê? A eficiência desse processo, que vai ser o quê? O trabalho obtido vezes o ΔG, que a gente sabe, vezes 100, a gente consegue calcular o quê? A eficiência desse trabalho. Normalmente, esses processos giram em torno de 30%. Então, assim eu encerro o vídeo. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.